eu já estava em tomar banho quando me mandaram essa prova que aconteceu ontem, tá? Dia 13 de julho, lá no concurso do estado da Paraíba. Foi o concurso para provimento de cargos para professor do estado, beleza? Foi relatado que essa prova estava muito ruim, foi um terror a prova de matemática, beleza? Matemática junto com raciocínio lógico, foram 10 questões, com duas de raciocínio lógico e o restante de questões mesmo de matemática. Raciocínio lógico eu vou fazer aqui para todos os cargos, tá? Isso aqui a gente vai responder ela bem rapidinho, ver como a gente iria fazer ela no dia da prova, mas é claro, né? Já aproveita e já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí, vocês que fizeram essa prova para esse concurso. Pessoal aqui das licenciaturas, deixa aqui nos comentários como foi essa prova para vocês. Eu senti, no momento que eu li o edital, antes, né, de fazer a inscrição, eu não fui fazer essa prova, mas quando eu li o edital, eu vi a quantidade de questões que não iriam é, não foi proporcional ao tempo de prova, visto que a IDECAN ela cobra muito texto, ela cobrou muito texto de João Pessoa e com certeza ela iria cobrar aqui, beleza? Tranquilo? Eu adivinhei algumas questões dessa prova, beleza? Para vocês que me acompanham aí no TikTok ou em outras redes sociais, eu adivinhei a questão que caiu nessa prova. Já já eu mostro qual foi. Vamos lá. Essa questãozinha primeira, simplesmente ela fala do princípio da regressão, beleza? É um conteúdo que é pouco explorado. Para quem estudou para esse concurso, com certeza não estudou a teoria do princípio da regressão e com certeza errou essa questão, porque isso aqui é um enunciado muito complexo. Vê só. Uma empresa de governança em TI implementou uma rotina de verificação de segurança em um sistema que depende de uma cadeia de módulos que enumerados de 1 a 23. Beleza? Então, essa rotina para verificar ali os aspectos de segurança desse sistema depende desses módulos, desses números, tá? Essa cadeia ela é enumerada de 1 até 23. O analista do sistema responsável percebeu que o módulo 23 estava funcionando. Então, se o módulo 23 estava funcionando, ele, né, qualquer módulo N0 funciona, quando ele funciona corretamente, então seu módulo anterior também funciona. O que significa isso? Se o módulo 23 está funcionando, então significa dizer que o módulo 22 também funciona. Aí isso aqui vai replicando. Se o módulo 22 funciona, então significa dizer que o 21 também funciona. E assim vai. Então o 20 funciona, o 19 funciona e assim vai chegar até o módulo 1. Beleza? Porque se um funciona, o anterior também funciona. E assim vai replicando até chegar no número 1. Com este cenário, o analista de sistema pôde concluir que todos os módulos eles funcionam corretamente exatamente por essa característica. Essa metodologia de verificação é denominada princípio da regressão, o qual, vamos ver qual dessas informações condiz com o que foi falado aqui nesse enunciado, beleza? Então ela diz o seguinte, ó, estabelece que se o módulo inicial funciona, todos os seus sucessores também irão funcionar correto. Não é assim que funciona o princípio da regressão. Regressão é regredir, é voltar, fazer o caminho contrário, beleza? Então ele está falando que está indo do 23 até o 1, porque se o 23 funciona, então todos os anteriores também vão funcionar. É uma prova com características indutivas matematicamente, mostrando a unicidade de cada teste de forma independente. Não é de forma independente, né? A gente está vendo que para isso aqui funcionar, ele foi através de uma indução matemática, beleza? De provas, até chegar nesse camarada, beleza? Não é letra B também. Parte do princípio que se o módulo n, certo? Qualquer funciona, um módulo n qualquer funciona, conclui-se diretamente que todos os módulos n maior que n também irão funcionar. Não é assim, beleza? Então, se qualquer módulo n funciona, beleza? Então, todo o seu anterior, tá? De tal forma que tem que ser menor do que esse n, também vai funcionar. Essa letra C está bem semelhante à letra A, então cancela também. Por conta da indução matemática,
no conjunto dos números naturais torna-se propriedade válida apenas para conjuntos infinitos. Essa aqui ela está totalmente fora da realidade, concorda? Então, isso aí não faz sentido, beleza? Então, sobra aí a letra E. Vê que letra E bonitinha, gostosinha ela, veja. Ela é bem interessante porque ela está falando exatamente o princípio da regressão. Beleza? E ele diz o seguinte, ó. Assume que o funcionamento do módulo de maior número, certo? E demonstra por implicação reversa que os anteriores também irão funcionar até alcançar o primeiro. Vê que gostosinho isso. Vê que interessante, tá? Eu não sou tanto da área de lógica, mas essa questão aí, ela não estava no nível para o cargo de professor de história, porque essa questão é para professor de história, tá? Mas com conhecimento gerais, então cobrou para todos os cargos de professor. Questão envolvendo isso aí, com certeza não foi estudado pela maioria que foi fazer esse concurso. Deixa aí para mim se vocês acertaram essa questão ou não. Questão 41, a questão é a alternativa letra E de casa, beleza? 41, letra E. Vamos lá para a próxima. Questão 42. As questões de matemática cálculo, eu vou fazer ela bem rápida, tá? Quero ver se vocês conseguem acompanhar. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem a questão 42, que diz o seguinte, ó. A loja de Camila organizou um momento de técnicas de vendas com uma empresa de consultoria estratégica. Em determinado momento, a consultora fez a seguinte declaração. Então, a informação importante desse aqui está em seguida. Vamos lá entender aqui que é lógica, tá? Essa questão também é questão de lógica. Que diz assim, ó, aumentando os investimentos em mídias sociais, se aumenta esses investimentos, então implica, né, acontecer que as vendas crescerão. Beleza? Então, se aumenta, ok? Se aumenta os investimentos, certo? Em mídias sociais, então implica que também vai aumentar nas vendas, ok? E, aí ele conclui, né? Então se isso aqui acontecer, o próximo também acontece. E se as vendas vão crescer, e se as vendas crescem, podemos contratar novos funcionários. Então ela vai e contrata novos funcionários. Beleza? Tranquilo? De fato, aumentaremos os investimentos de mídias sociais. Então, beleza, ela vai aumentar isso aqui. É o que a questão falou. Compreendeu? Chegou, sentiu. Vocês sentiram aqui. Se não sentiu, vocês já era para ter sentido. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Diz assim, ó, qual é, através dessa lógica indutiva, podemos concluir o quê? Que novos colaboradores foram contratados? A gente pode concluir isso, tá? Que novos colaboradores foram contratados? Não, porque novos colaboradores serão contratados se as vendas aumentarem, tá? A única coisa que aconteceu foi que o investimento aumentou, mas a gente não pode concluir diretamente essa última. Não é a letra A, ok? Letra A cancela. Vamos para a letra B. Diz assim, ó, se a loja contratou novos colaboradores, então aumentou os investimentos em mídia social. Não, né? Essa implicação de contratar novos colaboradores, ela está diretamente ligada com o aumento de vendas. Cancela. C. As vendas crescerão e a loja poderá contratar novos colaboradores. Então, se ela aumentou aqui, as vendas irão crescer. Ótimo. Se as vendas crescem, ela contrata novos funcionários. Letra C de casa. Os investimentos em mídias sociais não aumentaram. Falso, porque ela já saiu do princípio que ela aumentou. Então, cancela. Se a loja não contratar novos funcionários, então as vendas não cresceram e os investimentos não aumentaram. Então, falso, porque o princípio é que ela aumentou as vendas, beleza? Então, essas duas questões foram as questões de lógica dessa prova, tá? Questão para botar você mesmo para pensar um pouquinho. Vamos lá, questão 43 vem de questão de maldade. Para você que já me acompanha aqui nas lives, você sabe que eu tenho que falar para vocês que tem que ter maldade no coração. Tá?
E tem que ter maldade no coração por causa do seguinte, tá? Deixa eu só... Tem que ter maldade no coração, beleza? Para você chegar na hora da prova e saber fazer isso aqui, ó, rapidinho. Para quem me acompanha aqui sabe que isso aqui vai ser assim, ó, que a gente vai fazer. Mas ver como é que a gente resolve ela, é claro, né? É uma questão que para quem já tem domínio e faz questões de matemática, ela vai ser fácil. Ela vai ser rápida de se fazer. Mas para quem não tem, então fica complicado de se fazer. Beleza? Vamos lá? Bora fazer mais uma? Veja só. Então, acontece o seguinte, ó. Essa questão agora é questão envolvendo cálculo. Então a gente tem que fazer ela um pouquinho pensar. Tem que pensar agora. Botar a mente aí para pensar um pouquinho. Beleza? Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Em determinado, né, um determinado terreno será urbanizado com a implementação de uma praça. A praça terá uma área de grama sintética em formato de triangular. Ok? Então a gente já sabe que vai ser um triângulo aqui que ela vai trabalhar. Entre os lados adjacentes tem um ângulo reto, que é lados adjacentes, que estão um ao lado do outro. Então ele vai fazer um ângulo retângulo entre dois lados adjacentes. Ok? Então vai ficar assim, ó. Então aqui a gente tem um triângulo, esses dois lados são adjacentes e entre eles tem um triângulo, um ângulo reto. Beleza? Em seguida ele diz que estes lados medem 30 e 40. Então um lado mede 30 e o outro mede 40. Para quem me acompanha aqui já sabe que isso aqui a gente não vai precisar calcular Pitágoras, né? Mas vamos lá. Podemos estimar a metragem da grama, que vai colocar a grama dentro, e o comprimento total. Onde é o comprimento total, professor? É ao redor. Beleza? Então, isso aí o que a questão está pedindo para vocês. A questão está pedindo qual é a área e qual é o perímetro desse terreno. Beleza? Vamos calcular a área primeiro, né? A área de um triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Quem é a base dele? É onde ele fica apoiado. Então vai ser 30. Quem é a altura? É o segmento de reta que é perpendicular à base. Como aqui a gente já tem, então vai ser 40. Isso tudo sobre 2. Simplifica, vai ficar 30 vezes 20, que dá 600. Nem precisa fazer mais nada, porque a área é 600, então letra D de doido é a resposta, tá? Beleza? Não vai precisar fazer mais cálculo, porque eu já encontrei a área, tá? Ela facilitou e muito. Ela poderia ter colocado outra com 600. E para descobrir 120, professor, o que eu faço? Você tem que lembrar o seguinte, ó, tem que ser maldoso que um triângulo retângulo pitagórico, ele é dado pelo trio 3, 4, 5. Qualquer um que venha desse trio, eu posso encontrar mentalmente. Por exemplo, se eu multiplicar por 10, eu encontro o trio 30, 40 e 50. Então, eu não preciso calcular Pitágoras, porque eu sei que isso aqui vai valer 50. E como ele quer o perímetro, então era simplesmente você somar 40 mais 30 mais 50, 70 mais 50, 120. Confirmou aí, letra D de doido. Aí vamos lá. Essa questão envolve o conceito de calendário que eu falei para vocês. Saiu um vídeo aqui e eu falei que essa questão iria estar na prova do concurso da Paraíba. Para quem viu esse vídeo, com certeza acertou essa questão que envolve anos bissexto. Vê só. Essa questão diz assim, que um síndico de um condomínio organizou uma série de reuniões que sempre acontecem nas terças-feiras de cada mês do ano de 2024. E esse ano, ele é um ano bissexto. Beleza? Aí ele diz o seguinte, ó. A última terça-feira de fevereiro caiu no dia 27. E o dia 1º de fevereiro caiu em uma quinta-feira. Em qual data, né? Qual é a data da última terça-feira do mês de
outubro, certo? Então vamos lá. Simplesmente foi assim. A gente tem os meses do ano que vai de janeiro até dezembro, certo? Esses daqui, cada um tem uma quantidade, certo? De dias diferentes. Como é que eu descubro? É só você contar na mão, assim, certo? Essa técnica dá certo. Você descobre quais os meses que tem 30 e 31 dias. A gente sabe aqui que o mês de janeiro tem 31, o mês de novembro tem 30, o mês de dezembro tem 31 e o mês de outubro também tem 31. Beleza? Se você for fazendo um a um, até chegar lá em outubro, você vai chegar na resposta. Mas a gente aqui faz rápido, né? Primeiro, a gente vai contar um intervalo apenas de fevereiro até outubro para descobrir aqui quantos dias teve aqui no meio. Beleza? Quantos dias envolve todo esse intervalo aí? Por quê? Como ele já deu informação de fevereiro e está querendo saber a informação de outubro, então a gente vai excluir o mês de janeiro, novembro e dezembro. Então, o ano é bissexto, então significa dizer que ele tem 366 dias. Desses 366 dias, 31 dias é no mês de janeiro, 30 dias é do mês de novembro e 31 dias é no mês de dezembro, restando 274 dias. Beleza? Então, esses 274 dias serão os dias que vai de janeiro, do dia 1º de janeiro, não, o dia 1º de fevereiro até o dia 31 de outubro. Beleza? E como é que a gente vai saber quantas vezes aconteceram aqui? Primeiro, a gente falou que o mês de fevereiro, a questão falou, começa na quinta-feira. Então, vai sempre assim, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e assim vai. E você consegue enxergar que esse intervalo aqui, ó, que vai da quinta até a quarta-feira, que é composta por 7 dias, vai ficar se repetindo direto. E vai se repetir várias vezes até chegar lá no mês de outubro. Então a gente primeiro vai pegar 274 dias, que é o que está composto, pegando o primeiro de fevereiro e o último de outubro, e dividir para 7, para que a gente descubra quantas vezes aconteceu essa repetição aqui, ó, que vai ser 27 dividido para 7 dá 3, que vai sobrar 6 aqui, certo? 3 vezes 7, 64, aqui vai dar 9 com o resto 1. Então, o que a gente pode concluir com essa divisão? Que do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de outubro, aconteceu essa repetição 39 vezes e parou na primeira, ou seja, parou na quinta-feira. Então, dia 31 de outubro de 2024 aconteceu em uma quinta. Então, o que é que a gente faz agora, professor? Você volta e descobre que o dia 29 de outubro de 2024, dia 29 não, dia 30 aconteceu numa quarta, e você descobre que o dia 29 de outubro de 2024 aconteceu em uma terça. Então, a última terça-feira do mês de outubro foi no dia 29, letra A de Amora. Gostou? Viu que essa questãozinha foi? Eu ensinei vocês a fazer essa questão e conseguir fazer ela dessa forma, tá? É claro que se você pegasse e fosse continuando, né? 1º de fevereiro, na quinta, segundo, na sexta, e fosse fazendo isso, você iria chegar, tá? Eu acho que daqui a um mês, em 15 dias, você iria conseguir terminar essa sequência, tá? Mas essa é a forma aí mais rápida de se fazer. Gostou? Não esquece, tá? Tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado, beleza? Então vamos lá.
que ainda tem a hora do meu banho ainda. Vamos lá. Próxima questão, que diz assim, ó. Essa foi a questão dada. Essa foi a questão que a banca fechou o olho, fez, que é para vocês não zerarem a prova de matemática. Tá? Que diz assim, ó. Uma escola de ensino médio realizou uma pesquisa com 400 alunos para obter dados em relação a hábitos de estudo em inglês para duas modalidades, virtual e presencial. A pesquisa identificou que tem 240 alunos que estão matriculados na modalidade virtual. Então, isso aqui está falando de conjuntos, então vamos fazer aqui, ok? Fazendo dois conjuntos, um para levar a quantidade que prefere virtual e a outra presencial, beleza? E a gente sabe que tem que ter 400 alunos aqui que foram os pesquisados. 240 alunos preferem virtual, 200 estão matriculados no presencial e 80 em ambas, né? Então, a dica é o seguinte, a gente sempre inicia com a interseção. Nesse caso, 80. E no momento que a gente for colocar nas partes que são exclusivas, né? Tem que subtrair isso que já está na intersecção. Porque assim você não conta duas vezes. Com essas informações, qual é a quantidade de estudantes que não estudam em nenhuma delas? O que está aqui fora, né? A quantidade de estudantes que sobrou. Simplesmente a gente faz assim, ó. Vai ser 400, é o que temos. 240 estão matriculados na virtual. Então, se é 240 na virtual, já tem 40, então vai sobrar aqui 160, beleza? E 200 no presencial. 200 é no presencial, que é todo esse conjunto, mais, beleza? Já tem 80, então vem só 120. E quando soma aqui dentro, vai ter só 360. 160 mais 80 mais 120 vai resultar em apenas 360 alunos que preferem, certo? Virtual e presencial. Ou presencial. Beleza? É o que já está aqui no meio, ó, 360. O restante é o que não prefere nenhum, que vai ser igual a 40. Letra B, de bom demais. Beleza? Questãozinha aí, dada para vocês que fizeram o concurso. Fala para mim se essa questão não foi dada. Foi uma questão dada. As outras questões anteriores, venha cá. As questões anteriores foram as questões difíceis mesmo. Essa aqui, beleza, de raciocínio lógico. Quem não é da área de matemática nunca aqui estudou isso. Essa daqui tinha que ter a maldade no coração, tá? Mas também foi uma questão fácil, porque era só calcular a área, tá? E jogar lá. Beleza. Não estudei também. Essa daqui foi uma questão mais interpretativa. Mas se você parasse um pouquinho para entender a questão, porém vocês não tinham tempo, eu sei que vocês não me xinguem nos comentários, mas eu sei que não tinha tempo para fazer a prova de matemática. Eu sei. Para matemática era o que tinha, valia menos ponto. Possivelmente, né? Você deveria focar naquelas que tem maior peso, o que é para ter feito mesmo, tá? Mas também, eu não sei quantas horas de prova foram. Foram 50 questões. Ou foi 100? Eu acho que foi 100 questões, né? 100 questões para vocês fazerem no intervalo de 4 horas, né? Teria que fazer ali 25 questões por hora, o que é muito quando a gente entra nas específicas. Essa prova, ela foi uma prova para ver quem era mesmo que tinha técnica e estratégia, tá? Então, possivelmente a área de matemática vai ter uma pontuação de acerto muito baixa. Eu não lembro se teve nota de corte. Se tiver nota de corte em matemática, é onde vai acontecer a maior eliminação. Pode esperar isso, tá? Porque dessas questões, a que parava para entender, que dava para entender rápido, era a questão 45. Por enquanto, é a questão 45. O restante tinha que parar, tinha que tentar entender, tirar os dados, extrair para depois calcular. Beleza? Então, por enquanto, a questão mais fácil dessa prova foi a 45, seguida da questão do triângulo, tá? Que foi a questão 43. 43. Beleza? Vamos lá para mais uma. Que diz assim: veja o tipo de interpretação que essa questão
que essa banca da IDECAM coloca para a gente tentar entender e descobrir o que é que está acontecendo aí, ó. Essa questão diz o seguinte: senhor Ricardo, após 5 anos de trabalho em uma escola como porteiro, foi convidado a assumir um cargo administrativo. Por enquanto não teve nada fora do normal, tá aí a questão. Beleza, não tive nada aí daí. Aí veja só. Ele diz o seguinte: em uma escola, né, ele foi para o cargo de administrativo. A gestão, como forma de incentivo que ela é humilde, ela entende o que esse funcionário fez, né, se dedicou aos anos de escola, ela foi humilde, ela viu e valorizou o funcionário e disse o seguinte: idealizou um plano de salários, a depender da sua experiência, ao longo de 10 meses. Então, esse plano vai funcionar durante 10 meses. Vai ser 10 meses ali que vai acontecer a situação que vai dar um aumento imediato de R$ 500 em seu salário de porteiro, com a expectativa de um aumento de 150 maior que o anterior. Que foi isso que ela falou aqui. O que foi isso que essa questão falou aqui? Beleza, eu entendi que ela vai dar um aumento de R$ 500 de imediato e depois ela vai ter uma expectativa de um aumento de R$ 150 maior que o anterior. Isso aqui ele está falando assim, ó. Ele falou o seguinte: a cada mês aumenta mais R$ 150 em relação ao anterior. Foi isso que a questão falou. Simplesmente isso. Beleza? Então você entende o seguinte, que no primeiro mês, certo? Aconteceu R$ 500. No segundo mês aumentou 150. Então foi para 650. No terceiro mês aumenta mais 150 indo para 800. Isso aqui vai acontecer ao longo de 10 meses. Beleza? E ele vai recebendo isso aí durante 10 meses. Ok? Beleza. Sem tempo para fazer essa prova, então você deveria aplicar a questão da fórmula. Beleza? Porque é uma progressão aritmética, visto que está aumentando um valor que é chamado de razão. Beleza? Então, não tenha tempo para fazer essa prova. Então, não dava para fazer 1 a 1. Se você fosse rápido, você iria conseguir fazer 500, 650, 800, 950. Se você fosse fazendo isso aqui, você iria encontrar e chegar lá no 10º mês. Porém, eu sei que você falou aí, você já falou, eu escutei você dizendo que eu não iria, quem era que ia ter tempo? E eu ia ter tempo para isso onde? Eu sei que você falou isso aí para mim. Calma. Se você não tinha tempo para isso, então você deveria aplicar a fórmula da progressão. Ele está querendo o que na questão? Veja, com base nesse plano e sabendo que o senhor Ricardo ficou todo o período, ou seja, ele ficou durante os 10 meses, assinala o valor acumulado. Ele quer que a gente some tudo o que ele ganhou, some o que ele ganhou nos 10 meses. Então a gente vai precisar somar 500 mais 600 mais 800 mais 950 mais disso tudo. Beleza? Então, para você resolver essa questão sem fórmula, era fazer 1 a 1, tá? Como é fazendo 1 a 1 você iria chegar, beleza? Mas para quem tem a maldade iria fazer e iria encontrar o 10º termo. O quanto ele ganhou no último mês, que seria o equivalente ao primeiro mês, certo? Ele ganhou no primeiro mês R$ 500, certo? Mas até chegar no 10º mês, você está vendo que aumentou. 150 vai aumentar 9 vezes. Porque vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Então vai ter 9 aumentos. Ele vai aumentar 9 vezes. Então vai ser os R$ 500 que ele recebeu no início, mais os 9 aumentos de 150. Beleza? Isso aqui é a fórmula
do termo geral da progressão aritmética, que vai resultar em 500 mais, aqui vai dar 0, 9 vezes 5 dá 45, mais 1.350. Então, no 10º mês, Ricardo ganhou um valor equivalente a R$ 1.850. Beleza? Mas a questão não queria saber quanto ele recebeu no último mês, e sim a soma total. Aplicando agora o que Gauss nos ensinou, ele diz o seguinte, ó, se eu quiser somar uma progressão aritmética, eu só preciso saber quantos termos tem, quantos valores eu vou somar, e eu só preciso saber o primeiro e o último. Por quê, professor? Porque ele somou o seguinte, ele viu, durante o tempo que ele estava aí, né, fazendo esse estudo, que é segundo a história que ele somou do número 1 até o 100 dentro de 10 segundos, foi um tempo muito rápido, tá? Porque ele viu o comportamento seguinte, ó. Sempre que eu for somar uns termos em progressão aritmética ou progressão crescente ou decrescente, tá? Ele viu o seguinte, ó. Sempre que eu somo o último com o primeiro, eu vou encontrar sempre o mesmo valor, que nesse caso seria 101. Então, quando os termos estão em progressão aritmética e eu somo o primeiro com o último termo e vou somando os extremos todos, eu sempre vou encontrando o mesmo valor. E como eu estou formando dupla, então eu vou ter essa soma do primeiro com o último multiplicado pela metade de termos que essa progressão tem. Beleza? Não entendeu? Então você não estudou progressão aritmética. Tá? Mas simplesmente, se você quiser somar os termos em progressão aritmética, simplesmente você vai somar o primeiro termo com o último, que nesse caso é o que ele ganhou no 10º mês. Isso aqui você vai multiplicar pela metade de valores que você tem, que nesse caso são 10 meses, então a metade de valores é 5. Então simplesmente vai ser o primeiro, que é 500, mais o último, que é 1.850, e você multiplica por 5, certo? Resultando em 5, 0, 5 mais 8 dá 13, 2.350 vezes 5 vai resultar em 10.000 mais 1.500, 10.000, 300 vezes 50 dá 1.500, 50 vezes 5 dá 250. Então aqui vai resultar 0, 5, 7, 10.000. Deixa eu colocar mais aqui, eu pulei uma casa. 10.000 mais 1.500 mais 250. 0, 5, 7, 1, 1. 11.750. Esse senhor Ricardo vai ter acumulado nesses 10 meses. Beleza? Essa foi a questão 46. Show de bola? Vamos mais uma. Progressão aritmética. Vamos agora para uma de análise, certo? Análise combinatória. Questão de análise combinatória, ele simplesmente pediu o seguinte: uma comissão de ética será formada a partir de uma autarquia municipal para fins de apreciação de denúncias. Esta comissão será formada por um presidente, um relator e 3 membros efetivos, a partir de um grupo pré-selecionado de 10 servidores públicos. Sabendo que nenhum servidor pode ocupar mais de um cargo, qual é a quantidade de comissões distintas que podem haver? Vamos lá. Tem uma comissão que vai ser formada por um presidente, um relator e 3 efetivos. Certo? Ou seja, vai ser um total de 5 escolhidos. Beleza? Então, vou botar aqui, ó, vai ser 5 escolhidos, na qual vai ser o presidente, o relator e 3 efetivos. Ok? Essa é a comissão.
Para essa comissão, tem um total de 10 pessoas escolhidas. Beleza? Então, simplesmente a gente vai ter o seguinte. Para escolher o presidente, vê como a gente fazia isso bem simples. Para escolher o presidente, vai ter 10 opções. Escolher o presidente, 10 opções. Para escolher o relator, já que esses dois são fixo, né? Só tem um para escolher. Então, se for escolhido um presidente, então para o relator vai sobrar 9. Beleza? Se sobrou 9, para escolher esses 3, eu vou ter 8 possibilidades para escolher 3. E como aqui, certo? Tanto faz a ordem que eu escolha, certo? Então, vai haver uma combinação de 8 pessoas para escolher 3. Nesse caso aqui, foi um arranjo de 10 pessoas para escolher 2. Porque não foi um arranjo de 10 para escolher um total de 5, certo? Por quê? Porque o arranjo, ele leva em consideração a ordem, tá? Ou seja, quando aqui, se fosse apenas 3 a serem escolhidos, era um arranjo para escolher 3. Se fosse apenas um presidente, um relator e um efetivo, aí sim seria um arranjo. Mas, por haver 3 efetivos aqui, então a gente vai primeiro levar em consideração apenas essa escolha, tá? Porque ela vai interferir no resultado, mas essa escolha dos efetivos não importa, tá? Por quê? Porque a ordem que eles serão escolhidos não vai alterar, certo? Porque tanto faz escolher o relator 1, 2 e 3, como escolher o relator 3, 2 e 1, tá? Porque vai continuar sendo a mesma comissão, tá? Beleza? Então, por isso que existe uma condição primeiro para escolher o presidente e o relator, tá? Então, por isso que foi um arranjo disfarçado que a gente fez, tá? Então, a primeira a gente colocou a condição maior, que foi a condição de escolher o presidente e o relator, e o que sobrou, que é o tanto faz, a gente escolhe os efetivos, beleza? Então, foi um arranjo para escolher os 2 fixos, vezes a combinação de 8 para escolher 3. 8 que sobrou para escolher 3 efetivos, tá? Então, aqui, esse arranjo a gente já tem, então vai ser 10 vezes 9, que é igual a 90, vezes o valor dessa combinação, que será 8 fatorial sobre 3 fatorial, e 8 menos 3, 5 fatorial. Então, essa combinação vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Cancelo 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 e cancela com esse 6, ficando 8 vezes 7. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 90 vezes 8 vezes 7 dá 56. 0. 9 vezes 6 vai dar 54. Sobe 5. 9 vezes 5 dá 45. Mais 5 dá 50. Resultando em 5.040 possibilidades para fazer essa comissão. Letra A. Essa daqui já foi uma questão bem um pouco mais complicada, certo? Dessa página aqui, a mais fácil é a 45. Essa aqui precisou da interpretação para saber que era uma progressão, mas depois que você descobre que é uma progressão aritmética, o cálculo ele é mais fácil, tá? Agora essa não, essa foi a mais difícil, de fato. Beleza? Vamos agora para a questão 48, que é uma questão bem um pouco extensa, né? Para quem não tem o domínio, mas ela vai se tornar um pouquinho bem mais rápida aqui, tá? Pra gente, ok? Então vamos lá. Diz assim, ó. Um edital de licitação abriu vagas para as empresas que venham a suprir demandas de pintura de prédios na Secretaria de Educação, reparos em iluminação e jardinagem. Um estudo prévio dos custos de material e obedecendo o cronograma de execução ao longo das 3 semanas, estimou aqui que na semana 1 foram 4 pinturas, 6 reparos e 2 jardinagens, resultando em 1.420. Então vamos lá, já fazendo o sistema. 4 pinturas mais 6 reparos mais 2 jardinagens resultou em um total de 1.420, na qual
o P, o R e o J serão os valores de cada um semelhante, beleza? Que seria o valor da pintura, o valor do reparo e o valor da jardinagem. Na semana 2, foram 2 pinturas, 4 reparos e 4 jardinagens, resultando em 1.340. Na semana 3, foram 6 pinturas, 2 reparos e 4 jardinagens, resultando em 1.680. Tá aqui o sistema. Aí a questão quer, né? Qual é o valor da pintura, do reparo e da jardinagem, cada um? Então vamos lá, um sistema de 3 incógnitas. O intuito é fazer operações entre duas aqui e ficar apenas com duas, beleza? Então vamos lá, vem comigo. Ó. Primeiro, a gente vai dividir todas as equações por 2 para ficarem mais simples. Tudo dividindo por 2. 4 por 2 vai dar 2. 6 dividido para 2 dá 3. E 2 dividido para 2 dá 1. 1.420 dividido para 2 dá 710. 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. E 4 dividido para 2 dá 2. 1.340 dividido para 2 vai dar 650 mais 20, 670. Ok? Seguindo, dividindo por 2, a última vai dar 3P mais R, dividiu por 2, mais 2J, resultou em 840. Vamos lá. Fazendo as operações aqui, primeiro, vamos fazer a operação para eliminar a letra J, tá? Você escolhe qual das letras você quer eliminar. Vamos escolher a J aqui, mas você poderia eliminar o P ou eliminar o R. Tá? Então, simplesmente, primeiro, vamos fazer essa equação menos essa. Vamos fazer a terceira equação, certo? Menos a segunda equação. Ok? Então, vai ficar, ó, 3P menos 1P vai dar 2P. 1, aqui é 1. Deixa eu botar 1 para não confundir. Ó. 1 menos 2 dá menos 1. Deixa eu botar aqui também. E 2 menos 2 dá 0, então cancela. 840 menos 670, certo? Vai resultar em 140, ok? 140. Vamos lá. Beleza, já eliminei, já peguei a primeira. Agora a gente vai fazer uma operação, tá? Para eliminar o J aqui, para ele ficar igual aqui, primeiro a gente tem que multiplicar por 2. Multiplicando toda essa expressão por 2, a gente vai ter 4P de novo. A gente vai ter 6Rs, aqui vai ficar 2J e aqui vai ficar 1420. E em seguida, a gente vai fazer a equação 1 menos a equação 3. Ok? Veja, 4 menos 3, fazendo a equação 1 menos a 3. 4 menos 1 menos 3 dá 1, então 1P. 6 menos 1 dá 5R. 1420 menos 840 vai resultar em 0. Aqui vai dar 8, certo? E 9 para 14 dá 5. Pronto. Chegamos em um sistema com apenas duas incógnitas. Aqui eu já mostrei a vocês que a gente faz bem rapidinho. Para descobrir o valor da pintura, a gente faz aqui o método do determinante, tá? Que é bem rápido assim. 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 140 vai dar 5 vezes 140 vai resultar em 500 mais 200 vai dar 700. Ok? Beleza? Na verdade aqui é 170, né? Deixa eu refazer aqui. 170, ó, porque são 40 ali e o de baixo é 7, então vai ficar 7. 7 para 14 é 7, 7 para 8 dá 1. 5 vezes 170, certo? Vai resultar em 840.
50. Beleza? Aí fazendo de novo. Ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Quando vem para cá, jogo de sinal vai ficar mais 1. Menos 1 vezes 580 vai dar menos 580. Com esse menos aqui vai resultar em mais. Então, P vai ser igual a 850 mais 580 vai dar 0, 3, certo? Vai 1, 6 mais 7 dá 14 sobre 11. 14 dividido para 11 dá 1, resta 3, 33 para 11 vai dar 3, resta 0 e esse 0 fica aqui. Então o valor da pintura é R$130, letra D. De doido. Nem precisa finalizar porque é o único onde tem 130. Ó. Beleza? Questão 48 é a letra B. Beleza? Questão 49. Questão 49 diz o seguinte: uma empresa de artigo de tecnologia planeja investir em tráfego pago de forma progressiva e geométrica para aumentar a sua atuação nas vendas online. No primeiro mês, a empresa vai investir R$4.500. Então, no primeiro mês, a empresa investe R$4.500. E a cada mês seguinte será investido o dobro desse valor. E esse planejamento será em 6 meses. Qual é o valor acumulado ao longo do período registrado? Então, ele quer o valor total. Então, como é 6 meses, simplesmente você pode continuar. Ó. No segundo mês vai ser o dobro. Então, 9.000. No terceiro mês é o dobro, 18.000. No quarto mês é o dobro do anterior. Então, vai ser 36.000. No quinto mês é o dobro. Então, 72.000. E no sexto mês é o dobro também, 144.000. Beleza, isso foi o que ele investiu em tráfego pago. Então, o valor acumulado em tráfego pago é só somar. Vamos somar aqui desse lado, que vai resultar em 0,05. Beleza? 4 mais 8 dá 12, mais 9 vai resultar em 21, resultando aqui em 31.500. Do outro lado, vai resultar em 0,00. Aí aqui vai ser 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12. Vai 1, 10, mais 5 dá 15. E ali vai 2. Então, 252.000 mais 31.500. 005,382. R$283.500. Letra E de casa é a resposta aí da questão 49. Beleza? Para fechar aqui a parte de matemática dessa prova, a gente tem a última questão. A questão 50 foi a questão mais complicada dentre todas essas daí. Ela vai envolver a interpretação de permutação com repetição ou combinação, depende muito de como você visualiza a questão e probabilidade. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente vai ver essa situação? Primeiro, ele diz o seguinte, ó. Em uma academia, uma campanha educativa tem por propósito combate ao uso de hormônios sem prescrição médica. Estima-se que essa prática tem crescido, prevendo que 70% dos alunos da academia em algum momento fizeram uso desses medicamentos. Então, 70% fizeram uso. Diante disso, né, qual é a probabilidade de entre 10 alunos dessa academia, pelo menos 8 tomarem esse medicamento? Certo? Essa probabilidade é aproximadamente quanto? Quando ele dá essa questão de pelo menos, então, a gente já conclui que a probabilidade tem que ser maior ou igual a 8. Porque pelo menos ou pode ser 8 ou pode ser mais. Então, essa probabilidade a gente vai calcular 3, né? Temos 10 alunos, então vai ser a probabilidade de ter exatamente 8 que utilizaram, a probabilidade de ter exatamente 9 e a probabilidade de ter exatamente os 10.
Beleza? Dos 10 utilizarem o medicamento. Então vamos lá. A probabilidade dos 8 utilizarem o medicamento é que vai ter assim, ó, 8 vão usar, ou seja, usa, 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 usa e usa, não usa e não usa. Beleza? Então, dentre esses daqui, 8 não vão, certo? 8 e 2. Beleza? Então, veja só. Dentre isso aqui, a gente vai escolher aleatoriamente eles. Então, a gente não sabe qual é a forma que eles se organizaram. Então, o que a gente pode entender? Que isso aqui a gente primeiro precisa saber qual é a quantidade total de combinações que podem haver, das quais 8 não vão utilizar o medicamento e 2 não. Nesse caso, a gente tem uma permutação das quais são 10 no total, com uma repetição de 8 que usam e 2 que não usam. Beleza? Então, isso aqui é uma combinação, certo? Mas disfarçada de uma permutação com repetição. Porque a gente precisa descobrir quantas combinações existem, certo? De 10 pessoas, nas quais 8 usam e 2 não usam. Beleza? Então, isso aqui fazendo vai resultar em 45 possibilidades. Como é que faz isso? Simplesmente é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 8 fatorial eles ficam e o 2 a gente desce. Faz a simplificação. 10 vezes 9 dá 90, dividido para 2 é 45. Então, existe 45 possibilidades, certo? De entre 10 alunos, 8, certo? 8 deles usarem esse medicamento, beleza? Então, a probabilidade será dada por 45, que é a quantidade que eles podem mudar de posição, vezes. Aí agora vem a probabilidade dele usar. A probabilidade dele usar é 70%. Então, vai ser 70%. Quantos vão utilizar? 8. Então, vai ser 70% elevado a 8, porque são a quantidade de alunos que vão utilizar, vezes agora os que não usam. Se 70% é a porcentagem dele utilizar, então 30% é de eles não utilizarem, ficando 30% elevado a 2. Beleza? Tranquilo? Pronto. Então, essa é a primeira possibilidade de acontecer isso. Ok? Ficando com novamente o outro. Agora fazendo a mesma coisa. Agora são 10 estudantes, certo? Da qual vai haver 9 que usam e um não usa. Aí esse 1 ele não vai interferir. Então vai ficar 10 vezes 9 fatorial sobre 9 fatorial vezes 1. Cortou, resultou em 10 possibilidades. Então vai ficar 10 possibilidades vezes 9 vão utilizar, então 70% elevado a 9, vezes 30% elevado a 1. Ok? Fechando aqui, a gente encontra o seguinte. Agora com 10. Vai ser 10 fatorial, na qual os 10 vão utilizar. Isso aqui só vai dar uma possibilidade. Vai ficar 1, nas quais os 10 vão utilizar o medicamento. Beleza? Fechou? Então, simplesmente agora é só calcular essa porcentagem, nas quais a gente vai somar todos eles, certo? Porque ou 8 vão, ou 9, ou os 10, correto? Então, vamos lá. Ficando com o seguinte, 45
Agora o cálculo é um pouco longo, tá? Vezes 70% elevado a 8 vezes 30% elevado a 2 mais 10 vezes 70% elevado a 9 vezes 30% mais 70% elevado a 10. Ok? Pronto. Aí aqui a gente vai ter o seguinte. Vamos simplificar aqui. 7 sobre 10, 3 sobre 10, 7 sobre 10, 3 sobre 10, 7 sobre 10. Ok? Então vamos ficar aqui, ó. Vai ficar 3 sobre 10. Isso aqui a gente consegue fazer. Ok? Isso aqui fazendo também. Vou desenvolvendo já tudo isso aqui. Correto? Então vai ficar 45 vezes. Já desenvolvendo essa parte. 45 faz com aproximação, tá? De duas casas decimal. 45 vezes 0,7, 0,06 vezes 0,09 mais a outra combinação, que vai resultar em 10 vezes 0,04 vezes 0,03 mais o resultado 0,03, na qual vai resultar em aproximadamente 0,23, 0,23, deixa eu fazer aqui, 45 vezes 0,06 mais 0,09, 0,243 mais 0,04 vezes 0,03 vezes 10 vai dar 0,012 mais 0,03. Agora soma todo mundo. 0,243 mais 0,012. Ok? Resultando aí em, deixa eu colocar o zero aqui, vai dar 3 mais 2 mais 0 dá 5, 4 mais 1 mais 3 dá 8, certo? E aqui vai resultar em o número, cadê? 0, faltou lá no final, né? Deixa eu consertar aqui, pessoas, rapidinho. O resultado correto fica 0,23 mais 0,12 mais 0,03, ok? Então vai ficar 358. 2 mais 1 dá 3, 0,38, aproximadamente 38%. Essa é a questão mais longa e mais difícil dessa prova, tá? Vamos lá. Análise da prova e falar o meu ponto dentro dessa prova aí. Vamos lá. É uma prova para concurso a nível estadual, beleza. Nível licenciatura, certo? Essa daqui que vocês estão vendo foi a prova de conhecimentos gerais, tá? Veja, a IDECAM, eu já tinha falado isso em vídeo, a IDECAM, ela não pega leve, tá? Então, para quem foi para
para essa prova e não pegou os padrões da IDECAM, eu sinto muito. Sentiu que a prova estava pesada, tá? Se não estudou da maneira que a IDECAM já cobrou na de João Pessoa, se você pegou a prova de João Pessoa e estudou ela e viu como é que a IDECAM cobrou, beleza, você já estava ali sabendo 10% do que a IDECAM poderia cobrar, tá? Isso aí já para te dar um norte de como ela iria cobrar. Mas se você só estudou por estudar, não pegou os padrões da IDECAM, não entendeu que a IDECAM ela pega pesado, principalmente nas partes específicas, não tem texto, português mesmo. Então, se você não pegou, então eu sinto muito. Você sentiu na pele como é que a IDECAM cobra matemática, que não foi uma matemática fácil, tá? Você acabou de ver essa daí. Dentre as 10 questões, 3 foram questões que, se você tivesse estudado pelo menos a base e nos conteúdos que a IDECAM fosse cobrar, você iria conseguir fazer. Se você tivesse estudado a base, era só 3 questões se você tivesse já o domínio em matemática. Mas para você, por exemplo, para um professor de história fazer essa prova aqui, no tempo que teve para estudar, que não foi muito tempo, e no tempo de prova, que foram 100 para 4 horas, não dá tempo. Então essa prova, ela está muito fora da realidade do que o professor ele vai trabalhar, do que o professor que não é de matemática está acostumado a estudar. Então o professor de história não iria conseguir, não querendo rebaixar o professor de história, longe de mim isso. Mas a última questão que a gente acabou de fazer, os professores de história, um professor de geografia, um professor de português não iria conseguir fazer essa questão, infelizmente, porque é uma questão que envolve interpretação, que envolve cálculo, que você precisa saber o conteúdo que está por trás, além do conteúdo que ele já te falou, que era probabilidade, e precisou muita interpretação. Então, foi uma prova extremamente difícil, sim. Para quem não era da área de matemática, a prova de matemática estava difícil mesmo, tá? Só uma questão que você iria conseguir fazer ali sem muito esforço, que foi a questão do conjunto. O restante você teria que parar, ler, entender, pegar os dados, converter e para a linguagem matemática e fazer. Então foi uma prova completamente fora da realidade do professor que não é da área, tá? Mas foi uma prova interessante, beleza? Foi uma prova discriminante, vamos dizer assim, porque ela pegou ali quem estudou e quem não estudou. Até pegou de surpresa quem estudou. Pode deixar aí nos comentários, pessoal, vocês que fizeram essa prova. O que foi que acharam dela? Gostaram da prova de matemática? Eu sei que não gostaram, né? Mas digam aí para mim, quantas questões você conseguiu entender dessas 10? Eu sei que foi no mínimo uma. Quantas questões vocês tiveram certeza de fazer? Viram que todas elas foram questões de cálculo, né? Tirando essas duas primeiras e a questão de conjunto, o restante precisou de cálculo mesmo, você fazer ali, entender o que era que estava fazendo, tá? É claro que eu fiz aqui utilizando estratégia que eu já utilizo, né? Porque eu tenho ali a experiência do conteúdo de matemática, mas para quem não tem essa maldade no coração, como era que iria conseguir fazer essa prova? Ou estava estudando com maldade, que tem que estudar com maldade, como eu sempre falo a vocês, tem que ter maldade. E se estudou com maldade, conseguiu realizar ali metade da prova de matemática. Se não, você estava lendo e não estava entendendo, era em grego, estava para você. Deixa aí nos comentários vocês que fizeram essa prova, o que foi que achou. Na minha concepção, uma prova extremamente difícil para quem não é da área de matemática, tá? O que não dava tempo para você fazer nesse intervalo. 1 hora para fazer essas 10 questões era só para isso. Então, das 4 horas, 1 hora era para matemática. Para quem não tem a prática, compreendeu? Beleza? Então, essa aqui foi a correção desse concurso. Beleza? Mandaram para mim aqui. Tava aqui vendo com vocês. Não, eu não fiz essa prova ainda. Eu corrigi agora com vocês. Tá? Eu acabei de pegar ele, já trouxe aqui, ó. Tava no banho, mandaram para mim, eu já vim aqui para vocês.
Deixa aí nos comentários o que acharam dessa prova. Difícil. Vai ter ponto de corte muito baixo em matemática? Sim, pode esperar isso. Beleza? Não esquece, tá? Deixa aí teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que amanhã a gente tem live novamente. Até a próxima. Vou tomar banho.